Meu prezado irmão, minha prezada irmã, meus amigos, meus queridos alunos, eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede poder voltar a comunicar com cada um de vocês para trazermos aí o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Dessa feita nós temos a lição de número 3, de 17 de julho de 2022. A lição de hoje nos traz como título a sutileza da imoralidade sexual. Esse é um tema muito desafiador, é um tema que inspira um certo cuidado na sua abordagem, uma vez que nós vivemos dentro de um contexto social onde o sexo ele tem sido banalizado, a impureza sexual de um modo geral, e nós, enquanto cristãos, nós temos que ter o cuidado para que, com o passar do tempo, nós não estejamos conformados, alinhados a algumas práticas pecaminosas, mundanas, que são condenadas pela palavra de Deus. Hoje é tratar sobre esse assunto, a questão da imoralidade sexual, é algo que, de fato, já causa um certo receio em alguns líderes em falar, dado ao contexto imoral, ao contexto de inversão de valores no qual nossa sociedade está emergida. Mas nós temos a responsabilidade diante de Deus, sem ofender as pessoas, sem ofender as preferências sexuais das pessoas, nós temos o dever de mostrar aquilo que a palavra nos apresenta. Uma coisa é nós combatermos o pecado, combatermos o erro. Outra coisa é nós combatermos as pessoas. Isso jamais deve acontecer. Bem, portanto, nós vimos aqui que a lição ela apresenta aqui a imoralidade sexual como sendo uma sutileza, um engano, algo que vem de forma sorrateira para poder atrair e enganar as pessoas. É importante nós observarmos que a imoralidade sexual, se nós formos analisar na atualidade, alguns podem afirmar, e com razão, que já não é mais algo sutil, já é algo de uma maneira muito escandalosa, muito escancarada, uma vez que nós estamos diante dessa realidade a olhos nus, de forma muito patente. A nossa sociedade, a sociedade ocidental, o nosso país, ele tem entrado por esse caminho. Mas provavelmente a ideia aqui da sutileza, não que não seja algo sutil em alguns aspectos, diz respeito mais em relação àqueles que ainda preservam os valores cristãos, aqueles que ainda tentam ser pautados pela luz da palavra de Deus, mesmo não sendo necessariamente evangélicos, mas que ainda mantêm um certo padrão judaico-cristão quanto à criação da família, quanto à preservação do seu corpo, da sua vida sexual para o casamento. Então, nesse aspecto, há sim uma sutileza que aos poucos tem tentado minar essas convicções, esses valores, esses princípios da palavra de Deus que muitos procuram seguir. E com o passar do tempo, muitos infelizmente têm sido engodados, têm sido levados de fato pela sutileza da impureza, da imoralidade, mais especificamente a imoralidade sexual. Daí nós, enquanto igreja, termos o cuidado e sermos enérgicos nesse aspecto, porque com o passar do tempo, muitos arraiais ditos cristãos, eles têm deixado a imoralidade sexual entrar e eles já não agem mais contra, já foram enfraquecidos, porque infelizmente, inclusive, muitos da própria liderança já se tornaram pessoas pervertidas, imorais, já são reprovadas pela palavra de Deus. E aí o povo, sob o comando dessas lideranças, eles acabam também, é claro, sendo influenciados, uma vez que a própria liderança ela se torna uma liderança fraca,
ela perde, vamos dizer assim, a moral, perde a autoridade para combater o erro, certamente os seus liderados também entram por esse caminho. Mas o certo é que aqueles que verdadeiramente querem seguir a Cristo, ainda que as suas lideranças elas venham a distanciar-se de Deus, é necessário que cada um de nós individualmente tenhamos o cuidado, busquemos o conhecimento de desenvolver a nossa ética, a nossa identidade cristã, a ponto de não sermos influenciados por quem quer que seja, mas termos como sumo pastor, como aquele que nós temos que de fato dar conta, Jesus Cristo, e sermos guiados pela palavra de Deus. É claro que uma liderança ela é muito importante e é bíblico a ideia da influência da liderança sobre o povo, mas esses líderes também que não guardarem bem o seu chamado, não zelarem pela sua missão, eles hão de prestarem contas diante de Deus. Bem, então aí temos a sutileza da imoralidade sexual, é o título desafiador dessa lição. O texto áureo, ele vai estar inserido na leitura bíblica em classe. Ele faz menção aqui de 1 Coríntios 6, verso 18, apresenta esse texto dizendo o seguinte: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Nós estaremos analisando esse texto um pouco mais à frente. A verdade prática nos apresenta: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. E essa é uma defesa que todo cristão ele faz, seguindo os ensinamentos da palavra de Deus, de que qualquer forma de prática sexual que esteja, em primeiro lugar, fora do ensinamento bíblico quanto ao sexo, à sexualidade, e que seja fora do casamento, é pecado, e isso é condenado por Deus e por sua palavra. Este é um princípio inegociável do Evangelho, é um princípio inegociável da palavra de Deus, da moral cristã, da ética cristã, de que o sexo, segundo Deus, ele é algo a ser praticado apenas dentro do casamento, entre pessoas casadas e, é claro, pessoas de sexo oposto, e não pessoas do mesmo sexo. Esse é o ensinamento bíblico e aquilo que a igreja, os cristãos, eles devem defender enquanto bandeira. A leitura bíblica em classe está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15 ao 20, depois Romanos, capítulo 1, verso 26 ao 28, deixando bem claro que tudo quanto nós falarmos aqui, estamos falando à luz da palavra de Deus, segundo aquilo que nós entendemos à luz da Bíblia. Não estamos aqui simplesmente inventando ou levantando e defendendo a ideologia a partir da nossa própria posição, mas é a partir daquilo que a palavra assim nos assevera. Bem, aí no primeiro texto de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15 ao 20, o verso 15 nos diz o seguinte: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Aqui nós temos Paulo escrevendo aos Coríntios, aqui ele faz uma pergunta retórica que ele mesmo responde, e ele vai abordar essa metáfora do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, fazendo um paralelo com o corpo físico, o corpo humano, e mais especificamente em relação às relações sexuais. E ele já faz uma pergunta aqui retórica, que ele vai responder logo em seguida, dizendo: não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Então, a primeira afirmação que Paulo está fazendo aqui na sua carta aos Coríntios é dizendo exatamente que a igreja é o corpo de Cristo.
E o cristão, ele não deve esquecer disso, que cada cristão individualmente, ele é membro desse corpo maior que é a igreja, que é o corpo de Cristo. E quando Paulo ele fala aqui da igreja, não está falando de religião. Ele não está falando da religião evangélica, católica, espírita, seja lá qual for. Ele está falando aqui do corpo místico de Cristo, do corpo universal, do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja invisível, a igreja universal. Bem, aí nesse aspecto, Paulo então ele vai trazer a memória dos irmãos para poder introduzir aqui o ensinamento contra essa questão da impureza sexual. Ele vai exatamente trazer a memória que cada irmão é membro do corpo de Cristo. Portanto, ele começa com essa pergunta: não sabeis vós que os vossos corpos são membros do corpo de Cristo? São corpos que pertencem a um outro corpo, a um corpo espiritual, que é o corpo de Cristo. Então aqui já parte do princípio de que a igreja, cada cristão individual, o seu corpo pertence a Cristo. Se o seu corpo pertence a Cristo, ele não é dono do seu corpo e ele deve utilizar o seu corpo segundo aquilo que Cristo pré-estabeleceu, aquilo que Deus de fato aprova. Aí na sequência ele vai, depois desse questionamento, ele vai fazer um outro questionamento. Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membro de uma meretriz? Aqui é importante, por quê? Porque ele está trazendo aqui um ensinamento bastante sério e bastante, vamos dizer assim, que incomoda, vamos dizer assim, a muitos, aqueles que não querem viver de fato segundo o verdadeiro evangelho, mostrar exatamente a impossibilidade de alguém que se diz membro do corpo de Cristo, ele se juntar ao pecado, e aqui no caso fala da questão da prostituição, tomar os seus membros, tomar o seu corpo enquanto um membro do corpo de Cristo e unir-se a uma prostituta, a uma meretriz, e unir-se a um corpo estranho. Então, basicamente, o que Paulo está colocando é exatamente isso. Tomarei os membros do corpo de Cristo, ou seja, tomarei o meu corpo, que é um dos membros do corpo de Cristo, e vou fazê-lo membro de uma meretriz? E ele responde, por certo, não. Essa é a resposta de Paulo diante dessa pergunta retórica. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está exatamente trazendo à memória aquilo que já está lá em Gênesis, lá no início, mostrando um texto que muitas vezes é mal interpretado sobre a questão do homem, ao unir a sua mulher, se tornarem uma só carne. O que a Bíblia diz já lá em Gênesis, Jesus retoma isso, Paulo retoma, os apóstolos, o ensinamento de Paulo mais especificamente, eles retomam isso, que quando Deus cria o homem e Deus então cria a mulher para se tornar uma companheira do homem, ele fala sobre o ato de tornar uma só carne por meio da relação sexual. Então, biblicamente, não estou discordando ou descartando que a ideia de uma só carne não seja também uma união espiritual, uma união de alma entre homem e mulher. Mas o que eu estou colocando é que, a princípio, a ideia de tornar uma só carne, a Bíblia deixa de uma forma muito, muito bem clara, que em primeiro momento isso se dá por meio da relação sexual. Então, se o homem se torna uma só carne por meio da relação sexual, daí as admoestações bíblicas que o homem deve unir a sua mulher e não as suas mulheres, mas o homem une a uma mulher, alguém do sexo oposto, e essa união os torna uma só carne. E ali Deus, ao unir Adão e Eva, nós temos ali uma forma de casamento. Isso vem ser, de uma certa forma, sistematizado na Bíblia, a partir da escrita, dos textos escritos, das admoestações futuras para o casamento, e no Novo Testamento isso fica ainda mais claro.
mostrando exatamente que essa união de uma só carne, ela deve ser feita dentro do casamento. É dentro do casamento que o homem se torna uma só carne. Não vou estar aqui discutindo os méritos do casamento, como ele é feito em dadas culturas, em dadas épocas, mas eu quero tratar aqui da ideia de uma só carne, do que Paulo está trazendo o ensinamento dentro de um contexto da nova aliança, dentro de um contexto, podemos dizer, do homem moderno, daquele que é ensinamento para a igreja moderna, a igreja atual, que é o que Paulo está trazendo, uma vez que eu estou trabalhando aqui mais especificamente textos, a carta de Paulo, e é claro, Paulo está fazendo uma menção àquilo que está lá em Gênesis, dando uma luz, uma interpretação como o modelo daquilo que deve ser feito também no Novo Testamento. Então não há uma desvinculação desses valores, desses princípios. Bem, o certo que o texto está dizendo é que não se pode pegar um membro do corpo de Cristo e se unir a uma meretriz. Isso não pode acontecer. Já dando a entender que a ideia de uma só carne, em primeiro momento na Bíblia, isso acontece por meio da união sexual. Eu costumo dizer, quando toco nesse assunto, que uma das provas de que o homem torna uma só carne por meio da união sexual é exatamente o resultado dessa união, ou seja, um dos principais motivos, não estou dizendo o único, mas um dos principais e o mais sublime de todos, é que essa união entre pessoas de sexos opostos, e que se dá através, deve se dar através do casamento, essa união sexual, o resultado dessa união é exatamente um novo corpo, mostrando que de fato, vamos dizer assim, é uma prova de que os dois se tornam uma só carne por meio do sexo, porque o fruto dessa união é uma outra carne, que é resultado da união dessas duas carnes que se fundiram por meio da união sexual. Bem, então o que nós temos aqui é exatamente essa verdade, e aí nos versos a seguir, principalmente no verso 16, Paulo vai trazer à memória esse fato da impossibilidade do cristão se unir com a prostituta, uma vez que ele já é membro do corpo de Cristo, e ao mesmo tempo ele já traz o ensinamento de que essa união que torna uma só carne, ela se dá por meio da união sexual. Aí o verso 16, ele nos apresenta o seguinte: ou não sabeis vós, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz se faz um corpo com ela. Aí ele está exatamente dizendo o quê? Que a ideia de uma só carne é exatamente por meio da união sexual. Então aquele que junta uma meretriz, por meio do sexo, se torna uma só carne com ela. E aí na segunda parte do verso 16, ele vai trazer à memória o que está escrito. Ele coloca, porque serão, disse. Esse disse aqui, ele faz exatamente uma referência ao que está escrito em Gênesis. Então, quando ele diz porque está escrito, e aí ele vai o porquê serão, porque serão, disse. Esse disse aí é uma retomada exatamente, para aqueles que são leitores da Bíblia, é uma referência que ele faz exatamente ao livro de Gênesis. Ao livro de Gênesis ele faz essa referência, mostrando exatamente que essa união se dá exatamente por meio do sexo. Essa uma só carne, ela se dá exatamente por meio da união sexual. Aí é necessário que nós tenhamos um certo cuidado. Por quê? Porque a partir daquilo que Paulo está falando, aquilo que Paulo está apresentando, nós vamos ver na palavra de Deus que isso torna mais claro, ou torna de uma forma contextualizada aquilo que ele fala desde o princípio em relação à questão da criação do homem e da mulher. Então o texto ele vai trazer essa luz
exatamente com base naquilo que foi dito no livro de Gênesis. Então, se nós formos, por exemplo, nós formos analisar quando da criação de todas as coisas, a Bíblia fala que Deus, ao criar tudo, antes de criar o homem, ele percebe que tudo era muito bom, tudo que havia criado era muito bom, mas ele vê o homem sozinho e ele diz então que criaria o homem, lá em Gênesis 1, verso de número 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós vimos agora Deus então criando o homem, e ele, após criar o homem, a sua imagem e semelhança, Deus percebe aqui, o homem aqui já é no sentido genérico, o homem e a mulher foram criadas à sua imagem e semelhança, mas o homem no sentido físico, Deus percebe, após ter criado o homem, que todos os animais, eles tinham o seu companheiro, a sua parceira, e ele, de fato, ele percebe que a sua criação, lá tudo foi muito bom, lá no final do capítulo 2, porém ele, ao olhar para o homem, ele vai perceber então que o homem, ali após a criação, ele percebe que o homem ele estava sozinho, ele planta um jardim, como está no livro, no capítulo 2 de Gênesis, lá o verso de número 8, então plantou o Senhor Deus um jardim, e nesse jardim ele fez brotar frutas, etc, etc, e então ele coloca o homem que ele havia criado, ele coloca lá no jardim, para tomar conta daquele jardim, e ele ordena ao homem, então, que ele cuide daquele jardim, podia comer livremente de todo o fruto do jardim, apenas não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa era a ordenança. Porém, nós vimos lá no verso 18, do capítulo 2 de Gênesis, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma adjuntora, que ele seja idônea. E aí Deus, então, aqui em Gênesis, ele começa, então, a falar, ele apresenta a questão da necessidade do homem criar, de criar, no caso, uma companheira para o homem, e ele vai, no verso 21, vai relatar que Deus faz o homem cair num profundo sono, e da sua costela ele faz, então, uma companheira, formou uma mulher e trouxe ao homem, para que pudesse, então, estar ao seu lado como sua adjuntora. E depois do homem ter despertado do sono, lá no capítulo 2, o verso de número 23 a seguir, diz o seguinte: então disse o homem diz à mulher, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi chamado. Aí no verso 24, nós vemos aqui uma fala de Adão, e aqui certamente com a sabedoria divina, ele vai dizer o seguinte, ou aqui alguns dizem que foi, que pode ser não a fala de Adão, mas o escritor, no caso aqui Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, inspirado por Deus, já que nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus. Então, depois de reconhecer que a mulher era tomada de si mesmo e ele tinha que dar nome a todas as coisas, ele então chama a mulher de ossos dos seus ossos, carne da minha carne. Então disse o homem, esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada varoa, porque do varão foi criado. E aí no verso 24 tem uma demonstração que pode não ser a fala necessariamente, e dá a entender que não é a fala de Adão, do primeiro homem, mas Deus, inspirando aqui a Moisés ao escritor, diz o seguinte, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, que já fala da ideia de deixar a casa dos seus pais, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Então o texto ele está muito bem claro ao mostrar aqui que o homem, ao unir a sua mulher, eles se tornam uma só carne,
E essa ideia de uma só carne, aqui é bem interessante nós observarmos aqui no verso 24, que essa união é exatamente a união sexual. Então, diz o texto, portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher. A ideia de unir-se à mulher é bem mais do que estar ao lado, perto da mulher. Como da Bíblia, é uma das linguagens que a Bíblia fala, é conhecer o homem e a mulher, uniu a sua mulher, tem um sentido da relação sexual. Então está dizendo que o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, serão uma só carne. Aí o texto faz uma observação, e ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. A questão do conceito de nudez ou consciência de que era nudez, o homem não tinha. Bem, então o que nós temos aqui é que Gênesis está falando que o ato de tornar uma só carne é exatamente a união entre homem e mulher. E aqui Paulo, ele retoma esse texto e ele deixa de assim, e acaba jogando uma luz, esclarecendo mais o sentido do texto, quando ele diz, olha, ora, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz se torna um corpo com ela, portanto, serão, aí ele vai, disse onde? Aqui em Gênesis 2, 24, Deus falando sobre a união do homem e da mulher. Portanto, disse, dois numa só carne. Portanto, disse, serão dois numa só carne. E é interessante que isso aqui corrobora com o ensinamento de que o Novo Testamento ele surge como um esclarecimento do Antigo Testamento. Eles se completam e não são excludentes. Não, muitos defendem que o cristão deve ler na Nova Aliança apenas o Novo Testamento, o Antigo Testamento não serve, ou vice-versa. Não é bem assim. Temos aqui que tanto Paulo, os apóstolos, quanto Jesus, as escrituras que eles usavam era exatamente o Antigo Testamento, e mais especificamente, ali nós temos a lei de Moisés, os profetas eram mencionados, os salmos, o Antigo Testamento como um todo, podemos dizer assim. Então ele vai dizer aqui que se torna uma só carne, e aí ele vai e diz, ensinando aos irmãos, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito, mostrando o quê? Que o cristão, aquele que foi alcançado por Cristo, ele em espírito, ele é um mesmo com o Senhor. E como no outro momento o próprio Paulo ensina que nós temos que conservar espírito e alma e corpo irrepreensíveis para Deus, uma vez que nós somos membros do corpo de Cristo, nos tornamos um com o Senhor, Paulo fala exatamente da impossibilidade daquele que de fato é membro do corpo de Cristo se tornar membro de uma meretriz, uma vez que o único lugar, ou o único ensinamento bíblico para que o homem se torne um em termos físicos é exatamente com a sua mulher, com a sua esposa, e como nós ensinamos, e a Bíblia ensina, por via do casamento. Então ele vai retomar, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Portanto, vocês devem fugir da prostituição, que é um tipo de imoralidade sexual. E aí ele vai continuar aí no verso 18. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Então, tudo que o homem comete, matar, prejudicar alguém, levantar um falso testemunho, mentir, etc., é fora do corpo, roubar, etc. Porém, ele diz o seguinte, olha, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, aquele que se prostitui, ele está pecando contra o seu próprio corpo, por quê? Porque a ordenança divina é que ele se una, torne um só corpo, por via do casamento, por via, vamos dizer, dos propósitos divinos, que é deixar pai e mãe, unir a sua mulher, ou seja, a sua companheira, e a Bíblia fala em muitos momentos para o homem não ser infiel,
a mulher da sua juventude, há ensinamentos sobre aquele que vai atrás da prostituta, entendeu? Há ensinamentos em relação a não manchar o seu leito. A Bíblia está cheia de ensinamentos. Então aqui, quando alguém prostitui, à luz da Bíblia, ele está pecando contra o seu próprio corpo. Por quê? Porque o seu corpo, em termos espirituais, ele é membro do corpo de Cristo. Então, se ele é membro do corpo de Cristo e eu estou na prostituição, eu estou na fornicação, no adultério, etc., no homossexualismo, eu estou cometendo um pecado contra o corpo de Cristo, o qual eu sou membro, o corpo espiritual de Cristo. E também estaria cometendo um pecado por estar tornando uma só carne fora do casamento e também ferindo, caso eu seja casado, por meio do adultério, eu estou ferindo a minha união, o meu compromisso com Deus e com a mulher, com o homem, com o esposo, com a esposa, com o qual eu, no caso, assumi uma aliança de casamento. Então ele vai exatamente dizer isso. Então, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que nosso corpo, agora em termos espirituais, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, ou em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então aqui o ensinamento é que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo que habita em nós. Então, uma vez que nosso corpo é templo do Espírito, ou propriedade do Espírito Santo, nós não nos pertencemos. Então, se nós não nos pertencemos, não somos de nós mesmos, nós não temos o direito de unir o nosso corpo a um corpo estranho, a prostituição, que é um pecado, como os demais, as demais formas de sexo fora do casamento, são pecados contra Deus. E aí na sequência, ele vai no verso 19, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, verso 19 já li, que habita em vós proveniente de Deus, porque foste comprado por bom preço. Ou seja, vocês foram adquiridos pelo sangue de Jesus. Vocês agora pertencem a Cristo, o vosso corpo não pertence a vós mesmos. E é interessante que o homem, ao ser criado à imagem de Deus, ele, vamos dizer assim, ele é uma propriedade de Deus. Daí a questão emblemática de tratar o suicídio, porque você não é dono do seu corpo para estar destruindo a sua existência, porque você pertence a Deus, daí vê o suicídio como algo pecaminoso. Aí nós temos então, fostes comprado por algum preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui Paulo, ele já deixa assim de uma maneira bem clara a conduta cristã, porque ele coloca, olha, vocês pertencem a Cristo enquanto corpo espiritual de Cristo, mas também vocês enquanto pessoas, os vossos corpos físicos, eles também pertencem a Deus. E ele vai dizer exatamente, portanto, glorifiquem a Deus, tanto no vosso corpo físico, através das vossas atitudes e através da vossa vida sexual. Glorifique a Deus, e só se glorifica a Deus por meio do sexo, se esse for praticado dentro do lugar, dos padrões que Deus estabeleceu, que é entre homem e mulher, e na união conjugal, no casamento. Assim nós cremos, e a Bíblia deixa isso bem mais claro no Novo Testamento, e Paulo está esclarecendo aqui. Então nós temos que glorificar a Deus através do nosso corpo, através, aqui mais especificamente falando, da nossa união sexual, como também através do nosso espírito. Então nós temos que glorificar a Deus de todas as formas, através do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Esse é o ensinamento bíblico. Aí no livro de Romanos, no capítulo 1, o verso 26 ao 28, nos diz aí o verso 26. Aqui esse texto de Romanos já fala exatamente em relação àqueles que abandonaram os ensinamentos bíblicos, que abandonaram
os propósitos de Deus para a vida do homem e da mulher quanto ao casamento, e enveredaram por práticas sexuais abomináveis, condenáveis ou condenadas à luz da palavra de Deus, como a fornicação, o adultério, o homossexualismo, toda prática aberrante, o sexo com animal, com mortos, etc. Bem, então o texto aí de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 26, diz o seguinte: pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Abandonou quem? Aqueles que distanciaram de Deus, que viraram as costas para Deus, aqueles que desobedeceram e deixaram de honrar os princípios de Deus para a união sexual. O texto aqui, o contexto, você pode ler aí do capítulo 1 de Romanos, fala exatamente sobre homens que afastaram de Deus, abandonando os propósitos de Deus para a sua vida conjugal, para a sua vida sexual. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então aqui está, esse texto mostra que Deus, ele respeita a liberdade humana. A sua liberdade é, claro, uma liberdade limitada, porque só Deus tem liberdade absoluta, que Deus não força a ninguém, e o texto está dizendo que de tanto esses homens, eles endurecerem a cerviz, o coração, para fazer a vontade de Deus, que Deus os abandonou. Pensa na gravidade dessas palavras, Deus abandonar alguém, Deus entregar alguém à sua própria vontade. Ah, mas eu não sou livre para fazer o que quero. Sim, você é livre dentro daquilo que é estabelecido por Deus, porém, desde que o homem pecou contra Deus, que o homem usou da sua liberdade, ele perdeu o rumo espiritual. E Deus, através de Cristo e através do seu Espírito, ele continua buscando o homem, ajudando o homem, para que o homem não venha se perder totalmente. Então, agradeça a Deus se a sua consciência ainda pesa quando você faz algo errado, porque essa é a voz de Deus em você, falando no seu espírito, para que você não se perda de uma maneira total. Porém, o homem que ele insiste no pecado, que ele insiste em não ouvir a voz de Deus, ele pode ser entregue à sua própria sorte, ele pode ser abandonado para fazer aquilo que ele quer e para se aprofundar numa vida de pecado e de distanciamento de Deus, que é isso que acontece com o homem que não obedece à voz de Deus. Nós sabemos que nós somos falhos, somos pecadores, mas a diferença do verdadeiro cristão é que ele reconhece pecador, ele reconhece as suas fraquezas e ele luta contra o pecado que há no seu corpo, contra si mesmo. Ele luta constantemente para poder fazer aquilo que é a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus. Portanto, o texto diz que a essas pessoas que não deram ouvido à voz de Deus, elas foram abandonadas às suas paixões infames. A expressão aqui, paixões infames, fala todo tipo de prática pecaminosa contra Deus, toda prática que você possa imaginar. E aí vai o apóstolo Paulo, ele vai especificar, detalhar dentre essas práticas humanas, ele começa a dizer, porque as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Qual a ideia aqui do uso natural da mulher? Sabemos que o uso natural da mulher é exatamente em relação à questão sexual, ter, no caso, uma relação sexual vaginal e se relacionar com o homem. Essa é a prática natural. Então, aqui no mínimo, 2 tipos de leitura, falando da prática natural da mulher, que é exatamente se unir a um homem, a alguém, no caso, essa união heterossexual, essa união entre pessoas de sexo diferente, e a prática sexual em si ser a prática, no caso, vaginal, e não uma prática anal, por exemplo. Bem, então aqui diz que a mulher, contra a natureza, mudar o uso natural contrário à natureza. Então, exatamente como consequência da sua perversão.
E aí o texto ele vai dizer que de semelhante modo, não somente a mulher, mas também o homem, o texto ele aborda e semelhantemente também os homens, ou os varões, o homem, deixando o uso natural da mulher, ou seja, deixando de relacionar-se sexualmente com a mulher, ele vai exatamente se infiltrar em sua sensualidade uns para com os outros. Então o que o texto está mostrando aqui é exatamente essa prática aqui do homossexualismo, na qual o homem ele deixou de se relacionar com a mulher e agora ele está relacionando com outro homem, e o texto coloca aqui, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então aqui Paulo está retomando também aquilo que diz na Antiga Aliança, que a união de um homem com o outro é algo contra a natureza, é algo que vai levar o homem a distanciar-se de Deus e praticar todo tipo de torpeza, e o homem vai receber sobre si a recompensa dos seus erros, ou seja, a recompensa daquilo que plantou, da sua vida sexual, da sua vida devassa diante de Deus. E aqui, nesse verso aqui 27, do capítulo 1 de Romanos, deixa bem claro que Deus condena aqui tanto o homossexualismo feminino, o lesbianismo, quanto o masculino. Ele diz que a mulher deixa o uso natural do homem, e o homem também, por sua vez, deixa o uso natural, que é o sexo com a mulher, e une varão com varão, cometendo torpeza e recebendo sobre si a recompensa dessa vida errada. Então aqui nós não estamos falando contra pessoas. Pelo contrário, a Bíblia diz que aonde abunda o pecado, superabundou a misericórdia e a graça de Deus. Que nós estamos condenando, ou que a Bíblia condena, melhor dizendo, não é nenhuma questão de nós, é o que a Bíblia condena, é a prática do homossexualismo, é a prática da prostituição, do lesbianismo. Isso a Bíblia condenou e sempre vai condenar. E enquanto cristãos, nós não temos meio termo. É pecado, é uma aberração essas práticas contra a palavra de Deus. Dando aí sequência ao texto, após ele apresentar isto, aí no verso de número 27, esses ensinamentos, no verso 28, Paulo então vai dizer: e como esses que se afastaram de Deus, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento, esse sentimento da prostituição, da fornicação, do adultério, e aqui do homossexualismo, mais especificamente falando, que é esse contexto aqui, fala exatamente dessa união entre pessoas do mesmo sexo. Então o apóstolo Paulo aqui ele diz: e como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Então está dizendo que esse sentimento ele é perverso para fazerem coisas que não convêm, coisas que não devem, assim é o ensinamento da palavra de Deus. Então nós temos aqui que esta lição, ao falar sobre a sutileza da imoralidade sexual, ela combate tanto a prostituição masculina quanto feminina, ou seja, tanto as práticas sexuais entre homem e mulher não casados, como entre homens e homens, mulheres e mulheres. Isso é condenado aqui à luz da palavra de Deus. Bem, esse é a leitura bíblica em classe. Agora então nós vamos para a introdução da lição, que tem algo aqui muito interessante para nós observarmos. Bem, então o que nós temos aqui na introdução? Nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente.
práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como um crime, inclusive na lei brasileira, o adultério já foi crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. São coisas que, com o passar do tempo, tanto o adultério, a fornicação, a homossexualidade, isso foi passando a ser tomado, a ser aceito pela sociedade, vamos falar mais da sociedade ocidental, coisas que antes eram vistas como abomináveis, como pecaminosas, hoje, diante da revolução aí da sexualidade, chamada revolução sexual, da sexualidade, nós percebemos que essas coisas acabaram se tornando comuns em alguns países e a cada dia tem ganhado espaço. E isso também, é claro, tem atingido a igreja enquanto instituição, a igreja enquanto organização. Não estou dizendo a igreja de Cristo, que essa é impecável, mas a igreja física enquanto instituição, ela tem sido aos poucos sendo minada, influenciada com a sutileza exatamente dessas práticas da imoralidade sexual em todos os níveis, em maior ou menor medida. Já temos na igreja pessoas que acham que o sexo entre pessoas jovens não há nada de errado, que trair a mulher é algo como que normal, não sei como essas pessoas veem isso como normal, porque suas consciências já estão cauterizadas, já estão mortos espiritualmente. Já aqueles que, mesmo estando dentro de uma igreja cristã, que pregam o ensinamento, já há aqueles que se deram à prática do homossexualismo, tanto masculino quanto feminino, e permanecem dizendo-se cristãos. Então tudo isso faz parte aí desse contexto em que nós estamos vivendo. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês que a gente deve ter muito cuidado em relação à questão da sexualidade. Porque a sexualidade, ela é algo que faz parte do ser humano. Deus colocou o instinto, aí a questão sexual, tanto no homem quanto na mulher. Mas o cristão, ele deve ter cuidado, o homem, ele deve ter cuidado, porque ele, além da questão do potencial sexual, ele também é um ser racional, ele é um ser, vamos dizer assim, espiritual, ele é um ser que tem senso do certo e do errado. E à luz da Bíblia, eu posso dizer que a racionalidade, ela foi nos dada exatamente para ser usada em todas as nossas atitudes, e o sexo, ele deve ser a racionalidade também, com o Espírito de Deus acima de tudo, deve guiar as nossas práticas sexuais. Nós não somos... As nossas práticas sexuais não devem ser levadas avante como se nós fôssemos meros animais. Como se nós fôssemos, por exemplo, um cachorro, uma cachorra, que estando essa cachorra no cio, ela vai aí fazer sexo, às vezes até ser forçada em dado momento, mas relacionar-se com vários cachorros. Não. O homem tem razão, o homem tem discernimento, e ele sabe muito bem no seu próprio espírito aquilo que é certo e aquilo que é errado. E a Bíblia, as instruções da palavra de Deus, a própria natureza está aí para mostrar como deve ser a relação sexual, e que essa deve ser com responsabilidade. E a forma mais responsável de praticarmos o sexo, à luz da Bíblia, é exatamente dentro do casamento com uma pessoa de sexo oposto, que é assim os ensinamentos da palavra de Deus. Portanto, o que eu chamo a atenção é que a sexualidade, alguém pode até dizer, mas você não acha que alguém pode ter o prazer sexual com pessoa do mesmo sexo?
Essa é uma questão, é um tabu, isso não é tratado dentro da igreja, mas eu diria que sim. Daí o perigo. Eu não posso dizer que alguém que une, que tem uma relação sexual, um homem com outro homem, que ele não tenha prazer, que ele não se satisfaça, vamos dizer assim, sexualmente, ou a mulher com outra mulher. Eu não posso dizer isso. Porque se essas pessoas se unem a uma pessoa do mesmo sexo, é porque certamente elas têm prazer nesse tipo de união, elas sentem prazer sexual. Elas sentem, vamos dizer assim, que está desenvolvendo a sua sexualidade de forma satisfatória. Porém, a nossa sexualidade, ela deve ser exercida com responsabilidade, ela deve ser exercida com racionalidade, ela deve ser exercida à luz da Bíblia. Nós somos, queira você ou não, você foi criado por Deus. Queira você ou não, você é diferente do animal, você tem o Espírito de Deus na sua vida. E esse espírito, ele certamente, condena a prática fora dos padrões que Deus estabeleceu para a sua criatura, para nós, enquanto imagem e semelhança de Deus. Portanto, temos que ter cuidado, porque você pode se sentir satisfeito dentro de uma relação com pessoas do mesmo sexo, você pode se sentir satisfeito. Você pode sentir satisfação sexual, você pode estar desenvolvendo a sua sexualidade, porém, é necessário que nós entendamos que a racionalidade, a fé, valores imateriais que são advindos da imagem de Deus em nós, nos mostra que essas práticas elas são contra a natureza. Ou seja, o lugar de você realizar a sua sexualidade, satisfazer a sua sexualidade, Deus estabeleceu o casamento, os limites do casamento, e Deus estabeleceu que é entre pessoas de sexos opostos. Esses são os parâmetros, essas são, vamos dizer assim, as diretrizes que Deus estabeleceu para homem e mulher, e isso já está na natureza do homem e da mulher. Mas alguém pode dizer, não, mas e por que alguém sente prazer com o outro ou se inclina? Exatamente por causa da sua perversão. A Bíblia diz que o homem, por abandonar o conhecimento de Deus, ele se dá a essas práticas infames contrárias à palavra de Deus. Então eu não estou aqui ignorando que você não tenha prazer ao relacionar-se sexualmente com alguém do mesmo sexo, você que está nessa situação. Não estou dizendo que não há prazer, que não há satisfação em desenvolver essa sexualidade. Porém, essa satisfação ela é apenas carnal. Ela não é uma satisfação que envolva, de fato, o seu homem interior enquanto imagem de Deus. Ela é uma distorção da vontade de Deus. Se você, de fato, deixar que Deus guie a sua vida, se você deixar que o Espírito de Deus venha restaurar o teu espírito que foi manchado, decaiu, todo homem decaiu no pecado, teve a sua natureza pervertida. E Cristo é exatamente aquele único que pode restaurar a imagem de Deus no homem. Portanto, não confunda o prazer da sexualidade com exercer a sexualidade ou exercer o sexo segundo os padrões bíblicos. Então o sexo ele é feito, foi destinado por Deus para ser entre pessoas de sexos opostos. Foi estabelecido o casamento para isso. E aí dentro desse casamento, dentro dessa união com pessoas do sexo oposto, é que você deve desenvolver o prazer da sua sexualidade. Se você desenvolve essa sexualidade fora do casamento ou com pessoas do mesmo sexo, você, à luz da palavra de Deus, você está pecando, você está contra a natureza, contra a imagem de Deus que há em você. É um ensinamento duro para alguns, não para o cristão. O ensinamento de Cristo não é duro para o verdadeiro cristão, mas para aqueles que distanciaram de Deus é um ensinamento pesado, mas mais pernicioso seria se eu ensinasse de forma diferente daquilo que a Bíblia manda, daquilo que a Bíblia
ordena. Portanto, goste ou deixe de gostar, este é o ensinamento bíblico que nós devemos passar para as pessoas. Bem, depois dessas observações, eu creio que eu posso ser mais preciso ou mais sucinto aqui no comentário da lição. O primeiro tópico da lição nos apresenta a revolução sexual. Primeiro subtópico, um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão, que era aquele que comandava a sexualidade, mostrando que a sexualidade tinha que ser desenvolvida dentro do casamento e com pessoas de sexo diferente. Portanto, esse paradigma judaico-cristão foi quem moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais, ou seja, com pessoas de sexo diferente, e monogâmicas, ou seja, entre apenas duas pessoas. Não seria o homem se relacionar com várias mulheres, a mulher com vários homens. Isso é contra a palavra de Deus. Então, o padrão seria o quê? Um padrão de uma relação sexual heterossexual entre pessoas de sexo diferente e monogâmico, um homem com apenas uma mulher, a mulher com apenas um homem, isso dentro do casamento, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Esse é o modelo judaico-cristão que durante muitos anos prevaleceu aí, conduzindo, podemos dizer assim, principalmente o mundo ocidental, mas o homem, de um modo geral, ele teve essa influência, não só ocidental, mas a humanidade, ela teve essa influência judaico-cristã. Porém, isso, com o passar do tempo, isso foi e está enfraquecendo. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria ser expressa. É interessante aproveitar aqui, quando o texto fala da visão conservadora, hoje nós sabemos que dentro da sociedade aí ocidental, ser conservador, e no nosso país aqui, o Brasil, mais especificamente falando, ser conservador é sinal de ser homofóbico, de ser hoje ultrapassado, de todo o adjetivo que nós temos recebido por ser conservador. Ser alguém ultrapassado, ser aí um genocida, ser homofóbico, ser tudo de ruim. Porém, o cristão, o verdadeiro cristão, ele é um conservador dos princípios da palavra de Deus. Então, para os meus amigos, de um modo geral, os meus alunos, aqueles que me escutam, eu louvo a Deus, porque eu sou conservador dos princípios da palavra de Deus. Se ser conservador é se observar a palavra de Deus, os ensinamentos cristãos inseridos na Bíblia, se isso é o suficiente para eu ser taxado de um conservador, ainda que essa palavra esteja sendo mal interpretada, eu assumo que de fato eu sou um conservador. Não sou um conservador político, partidário, mas eu sou um conservador da palavra de Deus, um conservador dos valores do evangelho, da família, da sexualidade, da honestidade, da ética e da moral cristã. Então eu sou um conservador assumido, ainda que isso talvez venha trazer desprestígio para mim em relação a alguns meios sociais que eu frequento e alguns amigos, mas eu estou pouco preocupado com o que as pessoas pensam de mim. A minha maior preocupação é o que Deus pensa de mim, é como Deus me enxerga. Então, antes de ter que dar uma satisfação à minha família, aos meus amigos, aos meus colegas, ex-colegas de universidade, colega de trabalho, amigos aí do Face, das redes sociais, a minha satisfação maior é para com Deus. Eu tenho um compromisso para com Deus.
Então, nesse aspecto, eu sou um defensor dos valores da família, da ética, da moral, dos valores cristãos. Aí o segundo subtópico da lição nos fala sobre a quebra de um tabu. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV, a contracultura chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época. Então, aqui não é nada falando contra a TV, sendo radical, contra a internet, não é nada disso. Mas o que é certo é que com os novos meios de comunicação, e aí começando principalmente com a TV, porque agora não é mais como o rádio, que tinha ali as novelas de rádio, mas a TV agora mostra imagem. Nós vimos que foi um apelo crescente à sexualidade, à exploração da sexualidade, e sendo uma contracultura aos valores judaico-cristãos, aos valores bíblicos. Então, nesse momento agora, a TV já é um apelo para o visual, hoje, mas já no passado, já na década aí de 80, por exemplo, de 90, já havia muita exploração dessa questão do visual, e hoje nem se fala. Vai vender uma cerveja, uma propaganda, ali na verdade o que está vendendo é o corpo da mulher, é a sensualidade. Vai vender um carro, o que está vendendo na verdade não é o carro em si, mas é um conceito de que quem tem aquele carro vai poder pegar várias mulheres. Então hoje na verdade e aí também o homem está sendo usado também, não é só a questão da mulher, homens ali com corpo esculpido, mulheres também. Então hoje na sociedade ocidental o que você compra na verdade é conceito. Hoje, na maioria das vezes, o que nós estamos comprando, e aí devemos ter cuidado enquanto cristãos, nós estamos comprando um conceito de homem, um conceito de mulher, aí temos o culto ao corpo. Ao comprar um carro, você está comprando um conceito de empoderamento, um conceito, ao fazer quase tudo que nós fazemos hoje, sendo influenciado pelas mídias, comprando um conceito. Na verdade, não estamos suprindo uma necessidade, mas a própria mídia cria necessidades e faz com que o homem pense que necessita, de tantas coisas, quando na verdade são os meios de comunicação têm sido fundadores de necessidades. E aí nós temos comprado esses conceitos. Então esse é o sentido, mostrando que a partir da TV houve aí agora com a internet, esses novas mídias, novos meios de comunicação, o apelo à exploração da sexualidade e o enfraquecimento da moral judaico-cristã, ela tem sido constante. Portanto, nós temos aí e aí a lição vai colocar que já a partir, por exemplo, da década de 80, 1980, cresce a indústria pornográfica, e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Nós temos aqui na década de 80 a questão das revistas, aí a Playboy, revistas que tinham esse apelo pornográfico, aí depois passa já a ter através de canais de TV mais fechados, e hoje já tornou algo bem acessível através da internet, que hoje já não tem quase, vamos dizer assim, quase nenhum critério de acesso. E tudo isso, é claro, contribui para estarmos nesse contexto tão difícil para a igreja, para o cristão, para aqueles que ainda preservam algum valor, alguma ética cristã. Cada vez mais está se tornando mais difícil viver nesse mundo. Por isso que nós temos que esperar o socorro da parte de Deus, quando o Cristo há de buscar a sua igreja e nos retirar desse mundo que jaz no maligno. E compete a nós, enquanto igreja, mantermos os nossos valores,
ensinarmos dentro da medida do possível, ainda que corremos risco de sermos mal compreendidos. E deixar bem claro que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue. É contra as influências malignas sobre as vidas das pessoas. Bem, então, tornou-se essas práticas cada vez mais aceitas, e sentindo a pressão social, o comentarista coloca, sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade ou imoralidade. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal ou a homossexualidade passam a ser vistos com mais naturalidade. Então, aqui, a fornicação, que é o sexo entre pessoas não casadas, entre jovens pessoas não casadas, o adultério, que é o ato extraconjugal, e a homossexualidade, que é o sexo entre pessoas do mesmo sexo, isso cada vez mais está sendo visto com naturalidade, mas é algo condenável, condenado à luz da Bíblia. Segundo tópico da lição, as principais distorções da sexualidade sadia, que vai de uma certa forma retomar o que nós já falamos, então vamos ser mais sucintos. A prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento realizado por pessoas solteiras. Esse é o conceito bíblico de fornicação. Contudo, o termo grego é usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem à palavra já cunhada na língua portuguesa como pornô, pornografia, possui um sentido muito mais amplo. Aqui mostra que aqui na questão da raiz grega do termo, a pornografia, a porneia, que era assim ligado à ideia da fornicação só entre pessoas não casadas, mas já esse ato sexual que envolve o conceito de porneia, envolve a pornografia já de um modo geral, envolvendo todo tipo de pessoas. Então nós temos aqui, possui esse conceito mais amplo, significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, visto como pornografia, incluindo então aí o adultério, a prostituição, a impureza sexual, a própria fornicação, que é um conceito mais ligado ao sexo entre pessoas solteiras, ela entra dentro da questão da porneia, que seria esse termo grego para a pornografia de um modo geral. Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição, fornicação, como sinônimo. Aí em Coríntios, Paulo usa o termo, em 1 Coríntios 6,18, com o sentido, a porneia é usada com o sentido de fornicação, como também de prostituição, considerando como uma prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. Então temos aí a questão da prática da fornicação, subtópico 2, o adultério. Não é crime, mas é pecado. Não é mais crime hoje na maioria das sociedades, como era no Brasil, mas sempre foi o pecado contra Deus. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime, contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Betseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura o seu ato pecaminoso. E nós vimos depois Davi se arrependendo amargamente daquilo que fez. Na literatura sapiensal, especialmente em Provérbios, sobeja uma advertência contra essa prática. Lá fala o homem que vai atrás da adulta, da prostituta, qual é o fim daquele homem. Também Jesus e os apóstolos dão várias admoestações contra o adultério. Também aí o tópico 3 da lição, subtópico 3, aí nós vimos o que a Bíblia fala sobre a prática da fornicação, condenando o adultério, e no 3 fala sobre a homossexualidade, que é uma contradição da ordem natural, portanto condenável à luz da Bíblia. Os cristãos que têm na Bíblia a única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Isso aqui é muito interessante. O cristão,
segundo a luz da palavra de Deus, ele defende que, e a Bíblia defende que o homossexualismo ele é visto como um comportamento que o homem adquire, como algo que com o passar do tempo o homem adquire. É claro, existem várias influências aí do meio em que ele convive, a família, a falta de uma figura paterna ou um abuso aí sexual na infância, a exposição à mídia, a tanta coisa, a tantos apelos. Tudo isso, é claro, vamos dizer assim, contribui para que essa pessoa ela adquira esse comportamento, essa opção, a depender de quando, tempo e o meio que ela é exposta para o apelo a desenvolver a sexualidade. Portanto, o cristão ele vai defender à luz da Bíblia, e também é interessante que isso a ideia de ver a questão da homossexualidade como um comportamento e não determinismo biológico, isso é científico. Então nós temos que entender que não há nenhum dado científico confiável. Já que temos aí ciências e ciência, lembrando que a ciência também é um produto humano, é um modo de ser do homem, fazer ciência. Então não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja algo genético. Não há um genes, não há nenhum cromossomo que é responsável, que determina, ou que vai dizer, não, o homo, aquele que se torna homossexual porque ele tem lá um cromossomo, um genes da homossexualidade. Não, os genes eles são iguais no sentido, lá os genes nos cromossomos masculinos, femininos, que vão se unir, e aí nessa questão da união entre o espermatozoide e o óvulo, cromossomos masculinos vai unir a um feminino, e aí vai gerar uma nova vida, a sua identidade genética. E isso é científico. Não há essa diferença que aquele que é dada a prática do homossexualismo, ele tem genes diferentes. Não existe isso dentro da genética. É interessante observar que nós temos, por exemplo, aqui a lição fala até em relação aqui aos gêmeos, e é uma leitura ousada, mas muito interessante, que a gente vai ver um pouco aqui, logo aqui mais à frente. Então aí no subtópico 3, dando continuidade, vai dizer o quê? Que em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores, isso aqui é indiscutível, vários fatores fazem parte desse processo. Por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. Segundo aqui o comentarista, a realidade tem mostrado que as pesquisas confirmam que há gêmeos em que um é homossexual e outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. É uma afirmação bastante ousada, mas que vale a pena a gente refletir. Então, o que o comentarista está colocando é a questão aqui dos gêmeos, os gêmeos, melhor dizendo, idênticos. Que se a homossexualidade fosse uma questão genética, esses gêmeos idênticos, chamados de monozigóticos, eles, segundo a ciência, eles têm aí o mesmo material genético, porque eles são também do mesmo sexo, no caso gêmeos idênticos, tanto na aparência quanto na questão do sexo, 2 homens ou 2 mulheres, no caso 2 machos ou 2 fêmeas. Então esses gêmeos aí, gêmeos idênticos ou monozigóticos, eles, segundo a maioria aqui da ciência e das pesquisas, apesar que há alguns que já tentam mostrar diferente, mas segundo as pesquisas, os dados científicos, os gêmeos monozigóticos ou idênticos, eles compartilham o mesmo material genético, são do mesmo sexo, fisicamente são igual, e eles são fecundados. O seu processo, vamos dizer assim,
de constituição é que é o mesmo óvulo e o mesmo espermatozoide se unem para formar esse gêmeo idêntico, esse gênero monozigótico. Então, é resultado de um mesmo óvulo e de um único óvulo e um único espermatozoide que se une, formando então esse gênero monozigótico ou esse gêmeo idêntico, que, segundo as pesquisas científicas, eles possuem o mesmo material genético. Diferente no caso dos gêmeos dizigóticos, que eles já são, então, no caso, que são chamados também de fraternos, de irmãos, gêmeos zigóticos, que eles são resultado de 2 óvulos e 2 espermatozoides. Então, na relação sexual, ali há 2 óvulos que são fecundados, cada um por um esperma diferente. Daí eles não serem gêmeos idênticos, eles serem então aí dizigóticos ou fraternos. E aqui o que a lição está falando é que no caso dos gêmeos que têm o mesmo material genético, se fosse algo genético, então esses 2 que têm o mesmo material genético, se caso um fosse homossexual, o outro também seria. Porém, isso na prática não é assim que acontece. Na prática que, às vezes, um dos gêmeos, no caso monozigóticos, dos gêmeos idênticos, um é homossexual e o outro não. Tanto referindo à mulher quanto ao homem. Então, o que explica isso? Isso podemos ver à luz da ciência que não há um determinismo genético para dizer que alguém é homossexual ou desenvolve a homossexualidade e outro não, porque há uma determinação genética. Então, à luz da ciência, não se sustenta a tese de colocar a questão da homossexualidade como sendo algo genético e não algo adquirido, um comportamento adquirido. É um tema para discussão, mas é o que minimamente a gente pode analisar dentro desse pequeno espaço que nós temos. Já temos aí mais de 1 hora aí de explanação. Assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural, contrária à própria ciência, conforme registrada na Bíblia, e não como um fruto de preconceito. Então, a questão de combater a homossexualidade é com base, no primeiro momento, enquanto cristão, com base naquilo que Deus estabeleceu para a família, para a sexualidade do homem e da mulher. Então, com base na palavra de Deus e também com base na ciência, porque, como a Bíblia diz e como a ciência coloca, isso não é algo natural. Não há genes, não há cromossomos, genes que sejam para gerar um homossexual e outros para gerar um hétero. Isso não tem base científica. E o último tópico da lição o tópico 3, o padrão bíblico para a sexualidade sadia. Primeiro subtópico, o sexo atende a uma necessidade da criação, que é a necessidade da procriação. Então, o sexo atende a uma necessidade da criação. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. É uma das principais razões da prática sexual é a procriação da espécie, tanto entre homens como animais. Se fosse natural a homossexualidade e chegássemos a um padrão de sociedade onde só houvesse a união homoafetiva, essa sociedade desapareceria, porque o homem com outro homem não vai reproduzir, nem a mulher com outra mulher. Não reproduz. Então, o que nós temos aqui, então, é que a procriação é uma das principais razões da criação do homem, da necessidade do sexo, é a perpetuação da espécie. E isso também está na Bíblia, quando Deus cria o primeiro casal, ordenando-os a fazer sexo. Isso mostra que o pecado original não foi o sexo, foi a desobediência a uma ordem divina, porque o próprio Deus ordenou que o homem fizesse sexo para encher e multiplicar a terra. Então, o sexo, no seu primeiro momento, ele cumpriu e cumpre essa função, que é a procriação,
Deus disse para o primeiro casal: se multiplique e enche a terra, Gênesis 1:28. Sem a procriação não haveria a perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende a uma necessidade perene da criação. A criação precisa do sexo, a relação heterossexual de pessoas diferentes para que ela possa subsistir. Subtópico 2. O sexo como uma complementação e satisfação. Aqui nós temos que o sexo, diferente do que se pensava no passado, e ainda há muitos que pensam que o sexo é só para a procriação. Não, o sexo também foi dado para completar, o homem completar a mulher completar o homem, para também o prazer, para a satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou, que é o casamento. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra as mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, o adultério, a homossexualidade, Deus fez o que para guardar o casal disso? Foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico, heterossexual. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual se complementa o casal. Então, sexo não é uma ordenança, tem que fazer porque tem que procriar, não. O sexo também ele é dado para o prazer. A Bíblia fala sobre o gozar, o desfrutar com a mulher da nossa mocidade, aquela mulher ou aquele homem que nós escolhemos para formarmos uma família, uma união por meio do casamento. Deve ser feito o sexo com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. E por fim, o último subtópico, o pastoreio cristão e a prática do homossexualismo. Ou seja, o cristão ele tem que ser pastoreado, ele tem que ser ensinado à luz da palavra de Deus contra aquilo que são práticas pecaminosas. Mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feita à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, também por ele é amado. Mesmo que tenha sido desbotada pelo pecado, contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus e, como tal, devem ser vistos e respeitados como pessoas. Então, nós temos que entender que o homem e a mulher foram feitos imagens de Deus e, mesmo estando na prática do homossexualismo, é necessário que nós entendamos que essas pessoas são também imagens de Deus, merecem todo o respeito, todo o carinho, todo o amor, todo o cuidado, não defendendo as suas práticas, mas amando a alma dessas pessoas, amando-os de modo que eles possam se ver distante do ideal de Deus para a sua própria vida, para o ser humano. E que Deus os ama, que Deus os abraça, e nós também devemos abraçá-los e não rejeitar, porque eles também são imagem de Deus. E Jesus ele morreu para restaurar a imagem, não só naqueles que abraçaram a fé, mas também naqueles que ainda estão distantes, que estão na prática do pecado. A esses também Jesus amou e quer resgatar. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Isso é muito interessante. Há muitos cristãos ignorantes, por ignorarem os ensinamentos da palavra de Deus, que rejeitam pessoas por terem práticas sexuais diferentes, por praticarem religiões diferentes. Não, nós não devemos rejeitar ninguém. A prostituta, o adúltero, o homossexual, eles devem ser aceitos, eles devem ser acolhidos para que haja uma mudança de vida, não é aceitá-los para continuar na prática do pecado. Uma coisa é o tratamento com o pecado tem que ser condenado mesmo. Agora, o pecador, ele tem que ser alcançado pela palavra de Deus, não para continuar com a vida de pecado,
continuar na prostituição, na fornicação, no adultério, no homossexualismo. Não. Na homossexualidade, não. Eles devem ser acolhidos, mas não para vir como está e permanecer como está, mas para virem, para serem restaurados, não por nós, mas restaurados por Cristo, por meio do seu Evangelho. Então a igreja não deve rejeitar ninguém. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como um comportamento adquirido e que, como prática, se afasta daquilo que é prescrito na Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade, que a Bíblia ensina, nós devemos, então, enquanto cristãos, ensinar o abandono dessas práticas, a abstinência por parte daqueles que abraçam a fé cristã. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas Escrituras como pecaminosa. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todo e qualquer que crê em Jesus como um Salvador e inclui os homossexuais. Ou seja, a Bíblia ela é poderosa para transformar a vida de qualquer pessoa. Seja ela escravizada pelo vício das drogas, pelo vício do jogo, da mentira, da contravenção, da corrupção, do adultério, da fornicação, da prostituição, da homossexualidade. Deus, através do Evangelho, ele tem poder para transformar todo homem, toda mulher. Concluindo, nesta lição aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo da sexualidade bíblica. Quais são esses desvios? A fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas perniciosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e planificados. Ou seja, para concluir, que nós já lemos a conclusão, o sexo é uma bênção divina, a sexualidade é uma bênção divina, mas deve ser exercida com sabedoria. Porque nós não somos meros brutos. Deus nos deu também a razão. Deus nos deu o senso do certo e do errado, a espiritualidade. E esses mecanismos que Deus colocou em nós, eles devem conduzir a nossa vida sexual, a nossa sexualidade, para dentro daquilo que é um padrão bíblico, que é um padrão natural da natureza. Que Deus nos abençoe. Eu espero que você tenha entendido aquilo que eu tenha colocado aqui. Caso você, meu amigo, minha amiga, algum colega que encaixa dentro de uma dessas práticas abomináveis da palavra de Deus, está aí numa vida de prostituição, de fornicação, está aí no adultério ou na prática da homossexualidade, quero dizer que eu não estou pregando contra você. Você é muito importante para Deus. Você é imagem de Deus. Mas desde quando o homem pecou contra Deus, a imagem de Deus foi sendo manchada pelo pecado. E a fornicação, o adultério, a homossexualidade são formas de manchar a imagem de Deus no homem. E Cristo ele veio exatamente para restaurar a imagem de Deus em você, em mim, no homem caído. Que Deus nos abençoe. Oreis por nós. Continue aí divulgando o nosso trabalho. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família. E quem sabe você esteja preso por uma dessas práticas pecaminosas. A minha oração é que você receba de Deus a força para se reerguer e assumir o teu papel em Deus, que é ser imagem e semelhança dele. Um grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.